Olá, aluno! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre célula, a constituição, né? Então, a célula é a unidade formadora do ser vivo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Então, olhem lá, pessoal. A unidade formadora com funções diversas. Todo mundo já ouviu falar que nós temos vários tipos de células. Então, nós temos células do sistema nervoso. Vamos colocar aqui os neurônios. Nós temos as células epiteliais, a nossa pele. Então, olhem lá, dois tipos de células diferentes, que apresentam funções diferentes e elas são também unidades formadoras, né? Então, cada um vai ter uma unidade formadora daquele determinado órgão específico, né? Mas com funções diferentes. Então, olhem lá, pessoal, o que são células? Então, elas são a menor parte dos seres vivos que tem uma forma e uma função, como falado. Então, cada célula, né, vai ter uma função diferente no nosso corpo. Nós somos formados por milhares de células que vão desempenhar funções diferentes. Mas elas são tão pequenininhas, pessoal, será que realmente elas têm essa função tão importante? Sim, pessoal, ela tem essa função muito importante. E aí nós podemos colocar aqui como ênfase o câncer. Quase todos vocês já ouviram falar sobre o câncer. O câncer é uma mutação, né, dessa célula que ela começa a se dividir, e o corpo não consegue controlar esse processo de divisão. Então vai aumentando, até que se forma um tumor, né, se forma um nódulo aí, ele seja benigno ou maligno, né, que nós vamos falar um pouco mais para frente. Mas o câncer, então, pessoal, de forma negativa, mas é um exemplo, sim, de que a célula é muito importante, né? Então, problemas em uma célula pode afetar todo o nosso corpo? Sim, uma célula alterada pode gerar vários problemas no nosso corpo. Olhem lá, coloquei aqui para vocês vários tipos de células, né? Nós temos a célula vegetal, a célula animal, nós temos as bactérias, aqui célula vegetal, bactéria, célula animal. Então, esses três tipos de células bem diferentes, né? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os seres vivos, as bactérias, e sobre esse tipo de célula, né? Do que a bactéria é constituída. Então, a bactéria é constituída por uma única célula. Então, nós damos o nome nela de unicelulares. Então, as bactérias são unicelulares, porque elas apresentam apenas uma célula. Quem mais apresenta uma única célula, professor? Alguns protistas, algumas algas, alguns fungos. Então, pessoal, a bactéria pertencente, né, ao reino Monera, nós damos o nome nela de procarionte. Procarionte, pro de primitivo, de antigo, lá dos primórdios, né, dos primeiros tempos. Por quê, pessoal? Porque o material genético dela, aqui, ó, denominado em vermelho, onde está a setinha do mouse, ele está espalhado no citoplasma. Ele não tem um núcleo que delimita, que protege, né, esse material genético. Então, ele fica solto. Vamos colocar aqui, entre aspas, ele fica jogado. Então, ele não apresenta um núcleo organizado. Ele não vai guardar o seu material genético, ou seja, DNA ou RNA. Então, todas essas características que vai ser, né, muito importante para essa divisão dessa bactéria, para que ele consiga, né, se dividir, aí ele fica jogado dentro do citoplasma. Então, não tem uma membrana que protege. E também não apresenta organelas. Como eu falei para vocês, procariontes de primitivos lá dos primórdios, então é sem organelas, porque é uma célula muito antiga. Aí, pessoal, nós temos vários tipos de bactérias. Eu coloquei como exemplo aqui para vocês, mais a modos de curiosidade, né, que são chamados os cocos. Parece coquinhos mesmo, pessoal. Então, vários coquinhos redondinhos, denominados como cocos. Diplococos, 2. Diplo, 2. Então, são dois coquinhos juntos, unidos. Streptococcus, estreptos de cerquinha, de fileira. Então, são vários cocos unidos, né?
tudo um do ladinho do outro, então Streptococcus. Staphylococcus, estáfilo de caixo. Lembra do caixinho de uva? Não são várias uvas unidas, todas unidas, juntinhas? Então é só nós pensarmos que Staphylococcus são vários cocos formando um caixinho de uva. Aí nós temos, pessoal, os esporos bacterianos, então eles são muito parecidos com bacilos, né, mas diferencia-se por ser esporos. Nós temos as bactérias flageladas, então olhem lá os flagelos, que é muito importante para o processo de locomoção. Nós temos os esperílios, que apresenta também esses flagelos. Nós temos os bacilos. Quem nunca ouviu falar dos bacilos, né, pessoal, presente aí nos iogurtes, né, os lactobacilos vivos, que é extremamente importante para a nossa flora intestinal, para o nosso processo, né, de absorção e reabsorção do intestino. Os vibriões, que parece uma vírgulazinha. Então, olhem lá, pessoal, como modos de curiosidade, nós temos todos esses tipos de bactérias aqui, né? Aí, pessoal, falando um pouquinho sobre as células do reino animal, dos animais. Então, nós temos células eucariontes. Então, olhem lá, eu tenho célula eucarionte, você tem célula eucarionte. Então, eucarionte de eu. Então, eu tenho célula eucarionte. Mas, professor, o que significa uma célula eucarionte? A célula eucarionte, pessoal, ela é mais complexa que a célula procarionte, né? Por quê? Porque ela apresenta um material genético dentro de um núcleo. Então, olhem lá como que esse núcleo ele é organizado, pessoal. Ele está todo o material genético, ele está preso, né? Ele está restrito dentro desse núcleo. Então, ele está protegido, né? Então, nós temos organelas que são extremamente importantes, que nós vamos ver algumas hoje, mas mais para frente nós vamos falar de cada uma. Então, essas organelas elas são muito importantes para o desenvolvimento da célula, né? E olha aqui que legal, pessoal, o material genético. O material genético, né, do núcleo, ele é chamado de cromossomo e ele é condensado. Então, ele apresenta como uma dupla hélice, como se fosse mesmo um xizinho, e ele é todo espelhado, né? Ele é todo redondinho, unidos. E aí nós temos também bases nitrogenadas, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? Dessas bases nitrogenadas. Mas e as plantas? E aí, alunos, vocês acham que as plantas também apresentam células eucariontes? Sim, com toda certeza elas apresentam células eucariontes. Só que as plantas apresentam algumas características que são diferentes, que vão diferenciar as células delas das nossas células. Mas antes de falar um pouquinho das células das plantas, né, vamos falar um pouquinho das organelas que são extremamente importantes. Então, olhem lá, pessoal. Nós temos aqui, né, outro desenhinho da célula. E aí nós temos como primeiro aqui apresentado para vocês a mitocôndria. A mitocôndria, pessoal, ela é extremamente responsável pela respiração celular. Então, o que vai promover a respiração celular? A planta respira, professor? Sim, e a mitocôndria ela é importante para esse processo. Olhem lá, nós temos aqui, pessoal, os exemplos. Olha uma mitocôndria vermelha aqui, olha a outra aqui no meio, olha a outra. Então, são várias mitocôndrias dentro de uma célula responsável pelo processo de respiração. Depois, nós temos os ribossomos e o retículo endoplasmático rugoso. Então, olhem lá, o retículo endoplasmático rugoso, ou os ribossomos, olha aqui ao lado, né, do núcleo, ele é responsável pelo quê? Pela produção das proteínas do nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele também produz proteínas. Agora vamos falar, pessoal, dar um pulo aqui no complexo de Golgi, golgiense. O complexo golgiense, pessoal, ele é responsável por modificar essas proteínas que os ribossomos e o retículo endoplasmático produziu. Então, o complexo de Golgi, ele modifica. A gente brinca, né? Eu costumo falar para os meus alunos que o complexo de Golgi, né, golgiense, ele é como se fosse um correio. Por quê? Porque ele vai transportar, ele vai selecionar e ele vai endereçar. Ele fala assim, ó, proteína, você precisa ir a tal lugar, né? Então, ele vai endereçar, ele coloca o endereço nessas proteínas. Então, os ribossomos e retículo endoplasmático rugoso produz proteína. E o complexo golgiense, ou complexo de Golgi, é o nosso correio, porque ele transporta, seleciona e endereça, né? Vai endereçar essa
essas proteínas. Depois o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, ele produz os lipídios e os esteroides, que também é muito importante para o nosso corpo. Agora, pessoal, falando sobre as células, como que eu sei diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal? Ah, professor, porque a célula aqui vegetal ela é quadrada. Muito bem, essa célula é quadrada. Mas por que será que essa célula é quadrada? Porque ela apresenta uma parede celular que ela é constituída por vários carboidratos denominados aqui de celulose. Sabe o papel aí do seu caderno, da apostilinha? Ela não é feita de celulose? Isso mesmo. Então, ela é feita da planta, da parede dessa célula da planta, né? Então, olhem lá, pessoal. A planta, ela não tem perna, né? Então a gente brinca que a planta, se chegar um predador aqui, ela não vai sair correndo, né? Vocês não concordam comigo? E aí também a planta, ela fica no sol, ela fica na chuva, ela fica no frio. Então, com o passar dos anos, no processo evolutivo, a planta, ela precisou desenvolver uma parede muito mais rígida do que uma parede da célula animal, né? Então a planta, ela apresenta essa estrutura mais quadrada, né? Mais cuboide aqui, por causa disso, porque ela tem uma estrutura, ela tem uma parede celular muito mais rígida, devido ao carboidrato e denominado aqui de celulose. Nós temos, pessoal, outra estrutura que é muito, mas muito importante, é esse vacúolo. O vacúolo, pessoal, é um espaço, é um reservatório, que ele vai reservar água, alguns sais minerais, né, algumas substâncias que é de extrema importância para a manutenção da planta. Sabe quando você esquece de aguar a planta, que a sua mãe fala assim, vai lá, filho, vai lá, filha, água a planta para a mamãe ou água a planta para o papai, e a gente acaba esquecendo de aguar essa planta? No outro dia, essa planta está murcha. Por quê? Porque essa água que estava aqui dentro do vacúolo foi usado por essa planta no processo de fotossíntese, tá? Então a planta ela guarda essa água no vacúolo porque é extremamente importante. Depois, pessoal, o terceiro ponto extremamente importante que diferencia a célula vegetal da animal são as organelas. E aqui uma organela extremamente específica, que é o cloroplasto. O cloroplasto, pessoal, é uma organela que é extremamente responsável pelo processo de fotossíntese. Olha aqui o cloroplasto, pessoal. Então, o cloroplasto, ele é extremamente importante para o processo de fotossíntese, que aí nós temos a clorofila, que na presença da luz, ela vai ter esse processo de água, né, da absorção desse vacúolo, a absorção do gás carbônico e vai produzir o quê? A glicose, carboidratos e oxigênio que nós utilizamos. Então, olhem lá, o cloroplasto, ele é extremamente importante, por quê? Porque ele produz a fotossíntese através da clorofila. Então, vamos recapitular? Quais são os 3 pontos, né, os 3 tópicos que faz diferenciar a célula vegetal da célula animal? Primeiro, a parede celular. Por quê? Porque ela é formada por celulose. Segundo, o vacúolo central, que é um espaço que serve de reservatório de água e alguns sais, né, algumas substâncias que são importantes. E terceiro, a organela propriamente, o cloroplasto, que é responsável, junto com a clorofila, pelo processo de fotossíntese. Então, vocês já ouviram falar que a planta produz o seu próprio alimento? Sim. Por onde? Pelo cloroplasto. Então, o cloroplasto faz com que ocorra o processo de fotossíntese e produz o quê? Oxigênio, glicose e carboidratos. Glicose e carboidratos é usado pelo quê? Pelas plantas, pelo seu processo de manutenção. Nós humanos, né, nós animais, nós não conseguimos produzir o nosso próprio alimento. Então nós nos alimentamos das plantas ou de outros animais, para quê? Para absorver essa glicose e esse carboidrato aqui, tá, pessoal? Olhem lá, pessoal, mas nós falamos de vários tipos aqui de células, né? Células procariontes, que é bem primitiva, das bactérias lá, depois célula eucariontes, né? A célula animal e a célula vegetal. E aí a gente tem vários tipos, né, pessoal? Nós temos uma diversidade de célula muito grande. Então eu coloquei para vocês aqui, ó, células do sangue, responsáveis, né, pelo nosso processo de manutenção, de defesa do nosso corpo. As células da superfície da pele, pessoal, então ela evita a entrada de micro-organismos, né? Células epiteliais, olha aquelas desenhadas, né, alguns ciliozinhos.
Então, olhem lá que bonitinho. Depois nós temos células musculares cardíacas. A nossa célula muscular cardíaca do nosso coração é diferente da nossa célula muscular esquelética. Então, o nosso corpo tem um tipo de célula que é estriada, só que é diferente da do coração. A do coração é específica, só é encontrada no coração. Nós temos células ósseas, pessoal, que faz a matriz do nosso corpo, né, dos nossos ossos. E a célula muscular lisa, né, constituída também aí dos nossos órgãos. E o nosso neurônio também, que é um tipo de célula que vai apresentar características distintas, que leva e que traz informações para o nosso processo de contração, né, para vários outros processos dos nossos pensamentos. Mas como que eu sei que todas essas células aqui, realmente elas são células? Porque, pessoal, elas apresentam um kit básico para ser uma célula. Qual é o kit básico? O kit básico vai ser a apresentação de membrana plasmática, todas elas apresentam membrana, todas elas apresentam o quê? Núcleo, e todas elas apresentam citoplasma com organelas. Então, olhem lá, todas elas têm membranas, todas elas têm núcleos e todas elas têm citoplasmas, né? Embora o neurônio seja diferente, mas ele tem um núcleo, ele tem citoplasma e ele tem também as membranas, né? Que estão aqui em volta, que o protegem. Aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as nossas atividades. Então, o que vocês vão fazer hoje? Olhem lá, pessoal. Primeiro, vocês vão responder aí no caderno de vocês sobre a célula animal, tá, pessoal? A célula eucariota, né? Eucarionte animal. Quais são as suas características? O que vai diferenciar a nossa célula animal da célula vegetal? Então, anota aí no teu caderninho. E eu quero um exemplo. Coloca aí um exemplo, que tipo de animal que tem essa célula, né? E aí, pessoal, a nossa atividade prática, né? Então, eu quero que vocês, pessoal, produzam uma célula no caderno de vocês aí, ou pode ser desenhando, né? Ou com massinha. Ah, professor, eu não tenho massinha para fazer essa célula, como eu coloquei o exemplo aqui para vocês, olhem lá. Ah, professor, eu não tenho massinha. Eu posso fazer desenhado? Pode. Ah, professor, mas eu posso fazer com frutas? Pode. Ah, eu vou colocar aí, sei lá, a laranja vai ser o núcleo, né? Aí eu vou colocar macarrão fazendo retículo endoplasmático liso, vou colocar outras substâncias em volta, o feijão para ser os lisossomos, aí eu vou colocar uma batatinha fazendo com que seja a mitocôndria. Então, pessoal, usem a criatividade de vocês, o que vocês têm em casa, tá? E aí, não esqueçam, pessoal, de fazer uma legenda. Então, vocês façam a célula, pode ser desenhada de massinha, ou os exemplos que eu dei com que vocês tenham em casa, e aí vocês coloquem a legenda, né, com essas organelas, que nós vamos falar um pouquinho mais na próxima aula. Pessoal, eu coloquei aqui para vocês o exemplozinho, ó, um resuminho. Então, printa aí a telinha. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!